ajudem as casas André Luiz, para que possamos continuar cuidando dos mais de 2.000 deficientes gratuitamente, que são atendidos pelas casas André Luiz. Sejam conosco protagonistas nessa história de amor. Próxima quarta. Eu vou continuar até você me explicar o que há de errado entre nós. Ana, se está em dificuldades, quero que me conte. Não estou, milady. Próxima quarta, 10 da noite. Você não quer ser sincera com seu marido? É claro que sim. Mas eu o conheço. E eu sei o que ele faria. O segredo é seu e não meu. Mas acho que é um erro. Downton Abbey. Olá, boa tarde. Você conhece bem o bairro onde mora? Sabe o nome de quem te atende na padaria? Já experimentou andar a pé para olhar a cidade de uma forma diferente? Conquistar a tão sonhada qualidade de vida pode ser possível e mais fácil do que pensamos. Uma escada separa a casa do trabalho de Roberto. A bicicleta nesse cenário não é nada útil, é verdade. Mas é só sair de casa que ela é companheira para resolver a maioria das tarefas cotidianas. Bom, a primeira vantagem, o estresse é muito menor. Outra coisa é você tem que ajudar, eu não sei, uma ideia, né, que já não é de agora, você fazer funcionar o seu bairro. Pequenos mercados, lojas. Esse estímulo a pequenos comércios que ficam próximos de casa, aonde é fácil de se chegar a pé ou usando curtos trechos de transporte público, é chamado de localismo. O movimento vem crescendo em grandes metrópoles como São Paulo e visa descentralizar serviços, tornando as dimensões da cidade mais humanas. É esse conceito que tem a ver com protagonismo, transformação e melhora da qualidade de vida. O abandono do carro particular melhora a qualidade de vida, evita o sedentarismo, reduz os custos com saúde, proporciona novas experiências com o espaço público e torna o consumo mais consciente. Esse consumo local, que não é meramente consumismo, ele gera renda, ele gera possibilidade de você empreender, você gera novas ideias, você tem essa relação de sociabilidade, dos laços sociais que vão sendo desenvolvidos, você tem a possibilidade de coisas novas surgirem. Quem vive essa realidade aprova. Não trocaria de jeito nenhum. Então eu prefiro a qualidade de vida aqui com todo dia. E para falar sobre como aproveitar bem o espaço público, recebemos Mauro Cagliari, autor do blog Caminhadas Urbanas e do livro Espaço Público e Urbanidade em São Paulo. E também o jornalista Tiago Benicchio, gerente de transportes ativos do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Você pode aqui participar da nossa conversa com perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença. Boa tarde. Mauro, Tiago. Começar com essa... A gente tem ouvido cada vez mais, né? Preciso fazer um bom uso do espaço público. Mas o que isso significa, né? Qual é o significado de usar bem o espaço público no nosso dia a dia? Bom, acho que o espaço público ele tem 3 dimensões. A primeira, ele é parte da identidade da cidade. Então, desde a Ágora grega, a Praça Medieval, o Boulevard Parisiense, todos esses são símbolos daquelas cidades, né? E é isso que a gente hoje tenta ver em São Paulo. Quer dizer, qual é a nossa identidade no espaço público? Também tem um outro componente que eu acho que é talvez até mais interessante, que é o espaço público é onde a gente vê o outro. É onde a gente se depara com pessoas diferentes da gente. E isso faz a gente crescer, né? E mais uma coisa é que o espaço público é muito gostoso de estar. Né? É uma experiência sensorialmente interessante.
Tiago. Eu concordo, acho que a reportagem trouxe pontos interessantes com relação a essa possibilidade que o cidadão tem de efetuar trocas, de conhecer o comércio local, de estabelecer uma relação afetiva, tanto com o espaço quanto com as outras pessoas. A gente tem uma parte da nossa vida que é privada, mas a gente depende desse contato público, seja na esfera direta, né, desse contato do bairro, que é fundamental, é riquíssimo, da gente descobrir as diferenças, da gente descobrir as riquezas do bairro onde a gente vive, da cidade, quanto num espaço coletivo institucional, né? Quanto nessa participação com relação aos rumos da cidade, né? Que é uma participação indireta nesse espaço público também. Agora, quando a gente começa essa conversa, parece assim, algo simples, parece tão natural, parece até óbvio, mas não é. Porque nós perdemos essas referências e agora nós estamos tentando esse resgate. Por que é importante trazer o tema e voltar a discuti-lo? Eu acho que a gente perdeu a referência. Eu acho que nós, como sociedade, em São Paulo, mas em outras cidades brasileiras, vários fatores fizeram com que a gente perdesse um pouco esse contato com o outro, com o espaço coletivo, o espaço comum. Nós moramos em cidades muradas, de alguma maneira. As pessoas trabalham em condomínios fechados, moram em condomínios fechados e compram em condomínios fechados. E também nós temos o carro, né? O carro é um grande divisor da cidade. Então, eu acho que esses eventos, né, nas últimas décadas fizeram com que a gente perdesse. Agora, está acontecendo alguma coisa muito importante agora, que as pessoas estão querendo essa conversa de volta. Parece, então, que nós estamos percebendo que perdemos algo que está fazendo falta. Não sei, acho que é isso, porque está vindo um movimento contrário aí para esse resgate. Na verdade, que as pessoas estão percebendo, perco muito tempo no trânsito, eu gasto muito e curto muito pouco, não é, Tiago? Acho que nós começamos a sentir todas as consequências dessa escolha que a gente fez no século passado, né, de priorizar a cidade murada, o espaço privado e o transporte feito exclusivamente por automóvel. Essa cidade que foi planejada, as cidades, né, quando a gente fala essa cidade, a gente está falando das cidades brasileiras de uma forma geral, que se estruturaram em cima dessa forma de transporte que é o automóvel. Na década entre 1965 e 70, por exemplo, em 5 anos, a cidade de São Paulo dedicou 27% do seu orçamento à ampliação do sistema viário. Quer dizer, um quarto do orçamento municipal era dedicado a construir ruas e avenidas. Então, isso espalhou as pessoas. E nós somos uma espécie gregária, né? Nós gostamos de viver juntos, nós precisamos do outro para nos reconhecer como indivíduos, inclusive. Essa troca é fundamental. E acho que as consequências em todos os níveis, inclusive nos níveis psicológicos, né, mais profundos, de trazer uma melancolia, essa solidão, a gente começa a perceber essa consequência e acho que é muito bom que esse movimento esteja acontecendo, da gente resgatar esse convívio humano. Ele é fundamental para a nossa sobrevivência como espécie, né? Agora, até antes de passar para você, Mauro, eu separei aqui no seu livro, tem seu livro aqui, Espaço Público e Urbanidade, que fala justamente sobre esse assunto. Tem uma frase aqui do sociólogo Manuel Castells, que eu gostaria que vocês comentassem, que eu achei interessante, tem a ver com a nossa conversa, que o espaço público é um dos mais importantes elementos da experiência cidadã. Isso resume muita coisa, né? Muito. Acho que essa frase ela tem a ver com a experiência de você lidar com os assuntos da cidade, né? Isso que te torna um cidadão. E, aliás, é interessante, né? Se você for pensar na Grécia Antiga, a expressão idiota, ela se refere justamente a pessoas que se recusavam a participar da conversa sobre a cidade. Olha só. Né? Então, quer dizer, uma pessoa ou é cidadão ou ele é o idiota no mundo grego. Né? Eu espero que a gente aqui consiga fazer essa transposição, mas ela tem a ver com essa experiência de você estar na rua. Né? Não por acaso, se você pegar em São Paulo, por exemplo, as pessoas conversam nas redes sociais, mas quando elas querem protestar sobre os vários temas, né, elas vão para a Avenida Paulista. É um momento de você marcar a sua posição no espaço público. E buscar outras pessoas, né? Que aí as pessoas buscam unir as forças e tem esse lugar para isso, né? Eu acho que a primeira esfera para a ação cidadã é a percepção, né? Então, quando você tem a sua percepção limitada por espaços onde você só convive com pessoas iguais a você, né? O condomínio fechado, o escritório onde todos são iguais ali cumprindo uma determinada função,
quando você só circula pela cidade de automóvel sem conviver com outras pessoas, sem correr o risco do imprevisto, e esse imprevisto ele às vezes é bom e às vezes ele é ruim. Quando você está no ônibus pode ter coisas surpreendentes acontecendo. Essas coisas às vezes podem ser ruins, às vezes podem ser boas. Mas a tua percepção ela não é mediada por nada. Você tem um contato direto com essa experiência. E esse contato de percepção ele te ajuda a perceber, pô, aqui tem um buraco, pô, mas por que esse buraco está aqui? De quem que será que é a responsabilidade? E se eu for falar, com quem que eu vou falar na prefeitura para resolver esse buraco? Se você só passa pela cidade sem perceber a cidade, a sua disposição e a sua compreensão de como agir, ela fica limitada. Né? E um exemplo bem simples é quando às vezes a gente vou andar a pé pelo bairro, por exemplo, e se depara ali com lugares que você fala, nossa, já existia isso aqui? Às vezes está lá há anos, mas de carro você nunca se dá conta disso, não é? É verdade. Mauro? A experiência de você andar a pé, andar de bicicleta, ela tem uma outra velocidade, a velocidade dos 5 km por hora, e não dos 50 ou dos 40, o que for. Agora, eu acho que é importante a gente pensar assim, nós estamos falando de uma coisa ideal, né? É você entrar em contato com pessoas diferentes. É claro que tem um fator que é a questão da segurança, que é importante a gente lembrar disso, né? Assim, estar na rua, tem um imprevisto, a gente gostaria que não houvesse nada de ruim, a gente gostaria, claro, de viver numa cidade mais segura, mas se fechar para isso talvez não seja a melhor resposta, né? Acho que tem uma... E de que forma lidar com isso? Porque, claro, é importante colocar isso, porque, né, claro, seria um mundo ideal. Muitas vezes a gente ouve as pessoas, antigamente todo mundo ficava na rua, tranquilo, hoje não. As pessoas têm medo, isso é um fato. Não, totalmente. A gente só precisa entender que os problemas coletivos, eles não são resolvidos individualmente. Quer dizer, você pode resolver um problema coletivo, por exemplo, da segurança pública, pontualmente, se isolando, comprando um carro blindado, andando com segurança, com isso, com aquilo. Mas essa atuação, muitas vezes, ela vai agravar um problema coletivo ou simplesmente não vai resolver isso coletivamente. Então, existem formas, claro, né? Então, se a gente vai falar de escapar do congestionamento das cidades grandes, tudo bem, você pode andar de helicóptero, mas quantas pessoas conseguem andar de helicóptero, né? Tem condições de andar? Então, acho que os problemas coletivos que a gente tem socialmente, a gente precisa ter essa responsabilidade. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade como cidadão, não ser um idiota, portanto, né? Não se isolar das decisões coletivas. Esse termo é excelente mesmo. E a gente precisa entender que esses problemas são resolvidos coletivamente. É claro que, como o Mauro falou, isso é um mundo ideal, mas esse mundo ideal, ele precisa começar a ser construído, porque senão a gente só vai ficar sofrendo com esse mundo ruim que a gente tem, se isolando cada vez mais, e isso gera uma série de... resolver só o próprio problema, como você colocou, Exatamente, né? Então, esse olhar para o outro também e olhar para a diversidade, sai da toca, né, Mauro? De certa forma, também ajuda a combater o preconceito? Claro. Eu acho que a gente tem preconceito contra aquilo que a gente não conhece. Na hora que você começa a conviver com pessoas diferentes, aquilo é normal. Se você está acostumado a andar numa cidade que tem pessoas de todas as cores, de todos os lugares, de todos os sotaques, aquilo passa a ser o seu normal, né? O estranho seria justamente a gente ir num lugar que você tem todo mundo igual, né? E eu acho que a gente corre esse risco um pouco. Eu acho que a gente perde a chance, mas o interessante é quando você vê pessoas diferentes de você, você mesmo cresce, né? Uma criança que sai de casa pela primeira vez e vai até a barraca na feira para comprar um pastel, ela está vivendo uma experiência grandiosa, né? Pessoas diferentes, ela não sabe se ela vai ganhar o troco, se alguém vai falar com ela, se ela vai se perder. Essa experiência faz a gente crescer, né? Conviver com o outro, né? Ontem, pessoal participando aqui, a Lourdes Araújo, ela fala, a academia da terceira idade nas praças são ótimas, mas precisam de manutenção frequente. Ela comenta. Não, sem dúvida. Acho que, mas essa questão, a sociedade ela é imperfeita, os nossos governos eles são imperfeitos, mas a gente precisa agir, a gente não vai chegar nesse mundo ideal se a gente não agir. E talvez a gente nem chegue nesse mundo ideal, né? Muito provavelmente. Mas a gente precisa agir, então é cobrar, é perceber, se a pessoa não vai na academia da terceira idade, ela não percebe que aquela academia tem problema, ela não vai ter a disposição de agir para que aquilo seja resolvido. Falar em mundo ideal, até no seu blog também me chamou a atenção, uma vez você escreveu o blog Caminhadas Urbanas, Mauro, você não precisa amar São Paulo, mas pode construir aqui uma vida que você ame. Isso vale aí para qualquer cidade, né? Que nos faz pensar aí em qual deve ser o foco, fazer aquilo que gostamos ou gostar daquilo que fazemos. Já que você está nessa cidade, mora aqui, em São Paulo ou em qualquer outra,
Então é bom gostar, né? Acho que a gente tem que construir vidas possíveis, né? Assim, a cidade é imperfeita, a nossa particularmente é muito imperfeita, né? Nós estamos falando de o espaço público aqui, ele é um espaço agressivo, né? A gente tem barulhos de todos os tipos, poluição, às vezes não tem nem calçada, às vezes você fala, bom, eu vou até a loja do vizinho, mas você não consegue atravessar a rua, tem todos esses tipos de coisas, tem a questão da insegurança, mas a gente está vivendo aqui, é aqui que a gente cria nossos filhos, é aqui que a gente vai ter nosso futuro. Então, eu acho que essa participação diária, e tem muita gente participando, né, dia a dia, permite a gente construir uma coisa possível, uma vida que a gente fale, puxa, não é o ideal, mas ela é boa. Sim. Né? Agora, uma outra questão, até a reportagem trouxe um pouquinho falando da valorização do comércio local. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho. Falamos, né, não só essa questão social, mas também a movimentação da própria economia local, não é, Claro, as Thiago? cidades- É possível dar um exemplo disso? As cidades elas surgiram também pela questão da troca econômica, né? As pessoas passaram a se juntar nesse espaço chamado cidade para que as trocas econômicas fossem de produtos, de serviços, de mercadorias, para que essas trocas acontecessem com mais efetividade. Aí surgiram as cidades, como a gente conhece. Então é óbvio que essa escala pequena, ela é fundamental. A gente tem, acho que na verdade o exemplo é o exemplo contrário, né? O exemplo da nossa cidade aqui de São Paulo, constituindo shopping centers, assim, tendo como espaço, como a Ágora paulistana, e a gente vê isso sendo reproduzido em muitas cidades do Brasil, o shopping center com grandes cadeias de comércio, né? Então acho que esse é um exemplo ruim de como a gente pode enfraquecer, de fato, o comércio local, né? E ao enfraquecer o comércio local, você está enfraquecendo a circulação das pessoas nas ruas. Porque se você tem as ruas com diferentes tipos de comércio e em diferentes ruas, as pessoas vão circular por diferentes ruas e vão para conseguir acessar os seus produtos, comprar as suas mercadorias. Se tudo isso está concentrado num espaço onde a forma mais fácil de acessar é o automóvel, onde você é convidado a ir de automóvel, num grande templo ali do consumo, você está enfraquecendo todas essas relações locais. Então, acho que esses pontos são fundamentais para a gente pensar nessa importância da atividade comercial local, né? Eu acho que é legal a gente pensar concretamente, né? Outro dia eu me inspirei naquela jornalista americana, Jane Jacobs, né, que ela falava muito dessa escala local, eu falei, vou dar uma volta no quarteirão. E aí eu vi, assim, nos quarteirões ali perto de casa, tem a banca de jornal, então tem um cara olhando para a rua o tempo inteiro. Tem um bar, né, os olhos da rua. Tem uma papelaria bem pequenininha do lado de uma loja de material de construção. Tem uma igreja e tem uma academia de pilates, né? Agora, como é que você combina isso tudo com pessoas morando? E daí vem a história, uma questão urbanística importante, que é o tal do uso misto, né? O uso misto é o que garante que você tenha frequentadores, né? E um estímulo à economia local, quer dizer, você tem tanto a gente que compra como a gente que vende, né? Exatamente, E para essa não é uma precisar questão, sair do bairro, né? Buscar em outros lugares também. Por isso que no Plano Diretor de São Paulo de 2014 e outros planos diretores pelo Brasil estão fazendo a mesma ideia, há estímulos para o uso misto. E o uso misto pressupõe certa civilidade, né? Você não pode ter um bar que faz barulho à noite, a gente sabe quais são os conflitos que acontecem aí. Tem gente que mora ao lado de bares e que sofre a noite inteira. Mas esse é o aprendizado. Como é que você consegue fazer, como é que você consegue mediar o conflito, né? Eu acho que esse é um papel do poder público. Nós vamos para o intervalinho, a gente volta já. Na semana do aniversário de São Paulo, não é possível entender a história dessa São Paulo que nasce aqui no pátio do colégio sem as cartas jesuíticas. o historiador Marco Antônio Villa te convida para uma grande viagem e você conhece as histórias da história de São Paulo. Nós tivemos duas São Paulos, uma até o café e outra do café até hoje. E no primeiro episódio, Terra Desolada. O progresso dessa São Paulo que nós vemos aqui hoje de cima é um produto muito recente, dos últimos 170 anos. Hoje, 10 da noite e domingo, 7h30 da noite.
João começou sua carreira aos 13 anos. Aos 18, já estava tocando lá fora. Ele e seu piano eram elogiados pelos jornais mais importantes. Em 2002, João teve que se separar da música por problemas de saúde. E você acha que isso fez seu sonho terminar? 2 anos depois, ele voltou aos palcos. Agora era maestro. A Ultra Farma cuida do maestro João Carlos Martins e de você. Ultra Farma, porque o show da vida tem que continuar. Neste domingo, quando e onde surgiram as primeiras cidades? Quais foram os primeiros povos a se instalar em núcleos urbanos e por que isso aconteceu? Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, elaboraram um mapa interativo que oferece respostas rápidas a essas e outras perguntas. domingo, 7 da noite, no Matéria de Capa. Já estamos de volta com o JC Debate. Já conversamos sobre como aproveitar melhor a cidade onde a gente vive. Com a gente, Mauro Cagliari, autor do blog Caminhadas Urbanas, e o jornalista Tiago Benicchio, pesquisador de mobilidade urbana do ITDP. Nós estávamos conversando aqui durante o intervalo, né? De nada adianta também colocar o mundo ideal, né? De como valorizar a sua cidade, o seu espaço, se você não tem o emprego que precisa ali na sua área, se você não tem a oferta de serviços, aí a pessoa precisa ir buscar fora, né? São as desigualdades também da cidade, né, Tiago? Exatamente. Acho que tem uma primeira parte do que a gente estava falando, que era um pouco reclamar das coisas que já existem. E tem uma segunda parte, que é construir uma cidade diferente. Quando a gente está falando desse mundo acessível a pé ou de bicicleta, a gente está falando de proximidade. Então, as pessoas, para acessarem o comércio perto de casa, para acessar o emprego perto de casa, o parque, o lazer, a diversão, elas precisam ter essas coisas perto de casa. E o que a gente percebe, especialmente nas grandes cidades brasileiras, nas cidades pequenas isso é um pouco diferente, mas especialmente nas grandes cidades brasileiras é que a gente tem uma disparidade muito grande de equipamentos públicos e privados ao longo do território. Então, os moradores das periferias das grandes cidades, eles não têm lazer, não têm emprego, não têm serviço, não têm absolutamente nada para ser acessado próximo de casa. O que faz com que eles tenham que percorrer longas distâncias e gastar muito tempo. Você tem até um exemplo disso, né? De quanto tempo as pessoas perdem. Exatamente. O morador da região central aqui de São Paulo, de Jardim Paulista ou de Pinheiros, ele tem um tempo de viagem médio de 55 minutos. Então, as viagens por dia, 55 minutos. Um morador de cidade de Tiradentes, que é na periferia da Zona Leste, ele leva 145 minutos, em média, por dia, dentro do transporte, porque ele não tem as coisas próximas da casa dele. Então, esse morador de cidade de Tiradentes, ele perde 24 dias por ano se transportando, enquanto o morador de Pinheiros perde 9 dias. O que significa isso? Que a gente precisa, nessa esfera coletiva, redistribuir as coisas que a gente tem no território. O trabalho, emprego, lazer, serviços, tudo isso precisa estar melhor redistribuído. Porque isso significa melhor qualidade de vida, não só para as pessoas que estão na periferia, mas para todos os habitantes, né? A redução de congestionamento e para a gente ter essa cidade próxima, né? Acho que isso é um elemento fundamental. É interessante, né, que as pessoas passam tanto tempo no transporte e a gente esquece, né? As estações de transporte, elas são espaços públicos, né? E a gente talvez tenha perdido a chance de criar bons espaços públicos. Você compara uma estação de metrô brasileira com uma estação de metrô fora daqui, a gente vê um lugar ermo, que não tem banco, que você não pode esperar alguém. E as pessoas estão usando. Você vai no metrô na Paulista, tem dezenas, centenas de pessoas esperando outros. Elas marcam o encontro no metrô. Mas aquilo não tem sido encarado como um espaço público. Eu acho que tem muito para fazer, até para melhorar a qualidade dessa experiência. Uma estação um ponto de ônibus, ele pode ser tão melhor do que ele é, né? E melhorar aqueles minutos que a pessoa está ali obrigada a esperar, que eu acho que a gente pode pensar nesse conceito de espaço público muito, muito além do parque, da calçada, né? As estações, são coisas que fazem a diferença no dia a dia da pessoa, né? Tornam os lugares mais atrativos, né? Sim, o mínimo, né? O Pablo Vale, ele pergunta, o que falta para os gestores públicos do nosso país perceberem a bicicleta como instrumento de desenvolvimento local?
Tiago defende muito o uso da bicicleta, né? Eu trabalho com isso, acredito, uso a bicicleta, assim como eu caminho, assim como eu não dirijo mais, não tenho mais carta, mas sou passageiro de automóvel, transporte público e bicicleta. Ela ainda não também. É vista como um meio de transporte? Ainda tem uma batalha pela frente? Já mudou bastante, Mudou né? bastante, não só em São Paulo, que acho que a gente teve nos últimos anos uma afirmação da bicicleta como política pública, né? Não só na última gestão, mas nos últimos anos mesmo em São Paulo. Mas acho que mudou bastante. Acho que falta, na verdade, uma organização institucional dentro do governo que dê conta melhor da bicicleta. Vamos dizer assim, a sociedade e os governos já perceberam que a bicicleta é transporte. Hoje em dia é difícil você pegar, como a gente tinha há 10 anos, algum gestor público vai falar, não, isso é lazer, isso é para andar no parque. Ainda que a gente veja alguns setores da sociedade falando isso, um político, um gestor público, ele geralmente não fala mais isso. Mas falta organizar melhor a política pública dentro do governo. Quem que cuida, quanto de dinheiro tem, como que é feito. Então, acho que o que falta é isso. No discurso, já melhorou bastante nos últimos anos e acho que poucas pessoas hoje refutam a ideia de que a bicicleta é um meio de transporte. Falta a gente transformar isso em política pública e acho que esse é o caminho. E no caso da bicicleta foi preciso também um movimento grande do cidadão, né, para chegar lá no... É um exemplo disso, para chegar a mudar a ideia, a cabeça aí do poder público, vamos colocar assim. O cidadão precisou trabalhar e muito, né? É um exemplo do que a gente estava falando antes, da percepção de que andar de bicicleta é uma coisa boa, que o cidadão tenha um engajamento coletivo nisso e levar essa pauta para o poder público. E eu acho que isso tem muito a ver com a caminhada, está nessa perspectiva também, né? Eu acho que é interessante falar disso, porque o movimento andar a pé também é um meio de transporte, né? Bom, aliás, ele é um meio de transporte para 1/3 dos paulistanos, né? E essa é uma média das cidades brasileiras. A gente faz coisas a pé. Claro que a cidade é grande, tem horas que você precisa integrar isso, mas mesmo quem usa ônibus é um pedestre em algum momento. E acho que a gente estava conversando um pouco antes aqui, acho que é interessante a gente pensar, eu não sou um pedestre, eu não sou um motorista, eu não sou um ciclista, eu sou uma pessoa, eu preciso me locomover. E às vezes eu ando assim, às vezes eu ando assado. Então eu acho que é interessante você ser capaz de se ver nos vários pontos de vista. E tem esse conflito, né? Bicicleta, motoristas, pedestres, carros. Ele é um conflito de quem não consegue se colocar. Então, para responder também, a complementar a pergunta do ouvinte, do Pablo, eu acho que a gente pode pensar nisso. Assim, uma das coisas que falta é a gente ser capaz de se colocar no lugar de quem anda de vários meios, né, de pessoas multimodais. Porque aí você não tem um preconceito. Você vai falar, bom, eu vou achar o espaço para cada um desses meios, né? Acho que tem uma organização. Acho que essa questão da gente não ser, a gente conseguir, o cidadão utilizar vários meios de transporte, ela é fundamental. Na viagem de casa ao trabalho, que é o principal motivo de viagem, né, o principal volume de viagens que são feitas, ele é casa-trabalho, a gente tem que ter como base o transporte público, a gente não pode ter como base o automóvel, e é difícil que a gente tenha a caminhada e a bicicleta para a maior parte da população em cidades grandes. Em cidades pequenas e médias, isso é bastante possível, você ter uma população que vai andar basicamente de bicicleta, como Copenhague e Amsterdã. Mas então a gente precisa ter as pessoas precisam entender a conveniência, o modo de transporte ele deve ser escolhido pela conveniência, né? Então, para ir para o trabalho e voltar todo dia do trabalho, não faz sentido você ir de automóvel, para a maior parte das pessoas. Não deve fazer, né? A política pública deve seguir nessa forma. O André Santana coloca aqui, o espaço público é o ambiente ideal para o exercício da democracia. É ali onde as diferenças dialogam entre si. E deveria ser muito melhor aproveitado e valorizado. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem um convite aí para as pessoas, então, mudarem o olhar e essa relação com a cidade. Bom, eu gostaria de dizer em relação a isso, acho que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, experimentem. Nós estamos falando de experimentar. Eu fazia tempo que eu não andava de bicicleta. Eu comprei uma bicicleta na hora que eu vi uma ciclovia perto de casa e comecei a usar para algumas coisas, faz todo sentido. Não dá para usar sempre, mas é legal. Comecei a usar mais ônibus, comecei a andar mais. Acho que dá para a gente misturar, a gente pode experimentar. E vamos pensar na escala pequena, vamos pensar naquelas coisas que estão perto de casa, vamos pensar nas pessoas que a gente encontra. Eu acho que esse é o meu convite. O meu convite complementa esse, acho que essa experiência ela cada vez está mais possível, né? A gente tem, por exemplo, no transporte público, aplicativos que informam qual é o ônibus, quanto tempo o ônibus vai levar para chegar.
Então, é possível para muitas coisas que a gente faz ao longo do dia, porque a gente também não vai só de casa para o trabalho, a gente faz outras coisas. Então, é importante pensar, poxa, eu vou na padaria, será que não dá para eu ir a pé? Será que não dá para eu ir de bicicleta? Será que não dá para eu ir de ônibus para o meu trabalho? Vamos dar uma pesquisada na internet. Fora a questão da saúde, né? Que nós nem entramos nessa questão aqui, mas a qualidade de vida também, o quanto que pode melhorar a saúde das pessoas. Exatamente, né? porque os benefícios individuais e coletivos, eles são muito grandes quando a gente se torna esse ser humano multimodal, né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, foi uma delícia essa conversa. Obrigado e vou você. deixar aqui a dica do livro do Mauro Calhari, Espaço Público e Urbanidade em São Paulo. Tem também o endereço do blog, não, quem entrou aí foi o do Tiago, né? itdpbrasil.org.br, que trabalha aí por soluções também para uma cidade mais sustentável, né? E tem o endereço do blog Caminhadas Urbanas, né? Colocando Caminhadas Urbanas que está alojado no Estadão, Exatamente, não é isso? É isso mesmo. Muito obrigada e Obrigado até a próxima. você. Eu que agradeço. Valeu, tchau. E o JC Obrigado. Debate fica por aqui. Boa tarde para você e obrigada pela companhia.